Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você como a cenoura se encaixa no processo de emagrecimento. Muitas pessoas ainda acham que a cenoura não é indicada nesse processo, que a cenoura é um vegetal doce, que não pode ser consumido no dia a dia. Isso não é verdade. Inclusive, pode te ajudar bastante no processo de emagrecimento. Tem muitos benefícios com relação a isso. E ela é muito versátil. Eu vou te passar 10 formas de acrescentar no dia a dia que você vai amar, com certeza. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de começar o vídeo, eu quero te perguntar se você tem hábito de consumir cenoura no dia a dia. Como que você consome a cenoura? Escreve pra mim aqui antes de eu falar as minhas ideias e as minhas formas. Inclusive, a última forma é a que eu mais consumo. Quero saber qual é a sua. E me conta então, né, que eu quero saber aqui. Se você gosta desses vídeos com ideias de como acrescentar os vegetais, explicando, né, dicas de como acrescentar de forma diferente no dia a dia, não aquela coisa do dia a dia normalzona que a gente sempre consome, deixa a sua curtida que eu vou saber que você gostou e trago outras ideias aqui. E se tiver algum outro vegetal que você tá meio, consumo sempre da mesma forma, quero ideias para consumir, escreve pra mim aqui embaixo que eu vou ver o seu comentário e faça um vídeo dando dicas com ele também. A cenoura acaba sendo um vegetal realmente muito indicado para quem tá no processo de emagrecimento, apesar de muitas pessoas acharem que não é, porque é um alimento naturalmente adocicado, né? Na verdade, a quantidade de carboidrato da cenoura não é grande. As pessoas têm ainda essa ideia na cabeça de que é um vegetal adocicado, que não pode ser consumido por quem vive com diabetes. Isso não é verdade. A cenoura tem pouca densidade calórica, ela realmente, por 100 gramas dela, tem aproximadamente 40 calorias, então realmente é um vegetal hipocalórico. Pode ser acrescentado na dieta de emagrecimento, até porque a cenoura é um vegetal muito rico em fibras, principalmente fibras insolúveis, que são aquelas fibras que ocupam muito espaço no nosso estômago, então ela confere uma saciedade precoce. E quando a gente consome a cenoura, principalmente a cenoura em maior volume, como a cenoura crua, né, que às vezes a gente rala e consome mais na refeição, a gente consegue consumir menos de outros alimentos naquele mesmo momento, e com isso a gente consegue dar uma equilibrada, porque se a gente consome mais de um alimento que é hipocalórico e menos de um que é mais calórico, a gente diminui a quantidade de calorias totais dessa refeição. Essas fibras que eu te falei que estão presentes na cenoura, inclusive, ajudam a diminuir o índice glicêmico da refeição, que é um outro ponto bem interessante, porque ajuda a lentificar a absorção do carboidrato, que a gente sabe que está relacionado com os picos de insulina, com a queda abrupta da glicose, que pode dar fome. Então a cenoura ajuda a prevenir isso tudo, ajuda a melhorar o trânsito intestinal, diminuir aquela barriga inchada, e tem uma grande atividade de água, então acaba sendo bem interessante para o nosso consumo. Além, claro, né, gente, de ter muitas vitaminas, minerais, beta-caroteno. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando de cenoura todo dia, o que acontece quando a gente come cenoura todos os dias, os benefícios para a saúde. E se você quiser saber mais sobre essa parte nutricional da cenoura, eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição. Vamos começar a falar de formas diferentes de acrescentar esse vegetal tão interessante para o emagrecimento na nossa alimentação do dia a dia. Primeira forma, não tem como não ser, né, que é usar a cenoura como snack, como lanchinho. Muitas pessoas optam por utilizá-la assim, fazem uma pastinha, um patê, uma maionese saudável, cortam os palitinhos da cenoura e passam ali. Eu particularmente amo isso, principalmente com aquela pastinha de grão de bico hummus, ou até mesmo com cream cheese. Eu tenho receitas deles aqui no canal, uma maionese de abacate. Ela funciona super bem porque ela é muito crocante, ela faz um crack-crack. Até quando eu tô comendo cenoura, às vezes com uma pastinha dessa, meus filhos sempre falam, nossa, que crocante, que fica aquele barulhinho, né, bem crocante da cenoura mesmo. Ela, por a gente precisar mastigar muito a cenoura pela grande quantidade de fibras, ela manda um sinal de saciedade para o cérebro. Então a gente leva mais tempo mastigando, o nosso cérebro percebe que a gente está comendo alguma coisa e manda aquele sinal de saciedade, o que ajuda a controlar o apetite também. Outra forma bem interessante é a gente lembrar que a cenoura pode entrar na vitamina. Como ela não é um vegetal amargo, ela entra muito bem em vitaminas, em sucos que podem facilitar o processo de emagrecimento, e a gente pode fazer várias combinações diferentes. Tem gente que faz o suco verde à base de cenoura, tem gente que coloca a cenoura numa vitamina com leite, tem gente que coloca a cenoura num suco com laranja, né, que é aquele bem clássico, e outros ingredientes e nutrientes. Então eu tenho algumas opções de suco com cenoura, tem uma playlist de receitas com cenoura e eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. A cenoura também entra muito bem nas panquecas ou até nas fritadas. Fritada normalmente eu chamo aquele vegetal que a gente pica, rala e tempera e bota com ovo, sabe, que fica altinho, que é quase como se fosse uma panqueca, mas sem nenhum tipo de farinha. E nas próprias panquecas, mesmo que seja com farinha de aveia, farinha de amêndoa,
quando a gente amassa a cenoura cozidinha, ela se mistura muito bem nessa massa, incorpora bem e acaba sendo uma forma, às vezes, de oferecer a cenoura para quem é mais resistente, né? Aos idosos e às crianças. Também tenho receitas assim aqui no canal que são bem deliciosas. Outra opção, claro, que é o bolo de cenoura, que é um clássico, né? Muitas pessoas gostam, mas não comem quando estão em processo de emagrecimento porque acham que ele tem muito óleo, muito açúcar. Realmente, as receitas tradicionais podem ser assim. Eu tenho muitas receitas saudáveis e com coberturas deliciosas, coberturas de iogurte, coberturas com cream cheese, que é muito comum nos Estados Unidos, né? Então a gente busca isso de inspiração. Mas claro, aquelas coberturas de brigadeiro saudável, chocolate que o brasileiro adora. Também tenho receitas aqui, vou deixar aqui embaixo na descrição pra você. Os assados de travessa também podem ser interessantes, quase como se fosse aquelas tortas sem massa. E a gente sempre pode colocar a cenoura. A cenoura acaba sendo um vegetal que a gente muitas vezes tem em casa sempre, né? Cenoura, tomate, alface, cebola, pepino. Então é um daqueles vegetais que estão sempre na nossa listinha da mercearia do dia a dia. Então acaba sendo uma opção que a gente pode incrementar já nessas tortas e nesses assados de travessa que a gente pode fazer. Também tem muitas receitas de tortas, quiches, empadões, muitas delas com cenoura, e vou deixar aqui embaixo na descrição pra você. Às vezes a gente esquece que a cenoura pode ir pro doce também. Eu tenho também muitas receitas de doce, inclusive aqueles doces de copinho para café da manhã, receitas de doce que a gente leva a cenoura junto, misturado com outros alimentos, e pode incorporar bem, como eu te falei, né? A cenoura ela tem um paladar suave, levemente adocicada. Então pode ser uma opção que muitas vezes as pessoas não se lembram. Outra opção que eu gosto muito são os chips de cenoura. Eu fiz até aqui no canal uma vez algumas opções de chips. Que é quando a gente corta bem fininho, né? Passa no mandolinho, corta com a faca bem fininho e leva para assar na air fryer ou no forno, para ficar com aquela ideia de batata frita, mas sem fritar, obviamente, e nesse caso com a cenoura que tem menos carboidrato e menor índice glicêmico que a própria batata. Não sei se você já comeu pudim de cenoura, mas se não comeu, dá uma olhada na minha receita porque fica fantástico. Como eu te falei, uma outra forma da gente acrescentar os vegetais em momentos que a gente normalmente não consumiria. E como a cenoura naturalmente é adocicada, funcionou super bem. Eu vou deixar a receita aqui embaixo para você dar uma olhadinha. A cenoura também pode ir bem na base de pizza, gente. Então, muitas pessoas não sabem disso. A gente pode fazer bases de pizza saudáveis e incrementadas com vegetais, porque aí na cobertura normalmente você vai botar já um molho de tomate, um queijo, às vezes um frango. Então na massa você pode acrescentar a cenoura, rala ela, pode botar ela cozidinha, amassada, da forma que você preferir, acrescentar e incrementar essa massa da pizza, que fica super interessante. Essa última acaba sendo a minha opção que eu mais gosto de consumir, a cenoura, porque vocês sabem que eu amo sopa e eu acho que a cenoura serve muito bem para engrossar as nossas sopas. Então, sempre que eu quero engrossar uma sopinha, eu acabo utilizando ou chuchu ou a cenoura, porque ela engrossa, ela forma aquela sopa mais cremosa sem precisar utilizar a batata, com menos carboidratos, dá aquela cor coradinha na sopa, não fica aquela sopa desmaiada, assim, sabe, muito branquinha. Então eu adoro utilizar a cenoura nas sopas. Tem uma playlist de receitas de sopa para quem tá querendo emagrecer e vou deixar aqui embaixo na descrição. Claro que quando a gente pensa em cenoura, também existem outras formas de acrescentar, né? Como a cenoura raladinha nas saladas, como a cenoura assada no forno, como o purê de cenoura, que a gente pode utilizar. Não falei especificamente deles aqui, porque isso já é muito básico do dia a dia, mas claro que são opções deliciosas para você também acrescentar na sua rotina do dia a dia. Aproveita agora então e deixa a curtida no vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo. A sua curtida ajuda muito o canal. E escreve pra mim aqui embaixo nos comentários se tem algum outro vegetal que você tá consumindo no dia a dia, você tá um pouco enjoado dele, que é ideia diferente, que nem desse vídeo aqui, que eu venho e faço o vídeo com todo carinho. Se você conhece alguém que vai se beneficiar com essas dicas aqui, aproveita e compartilha esse vídeo. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!